Bom, boa noite a todas, todos e todes. Este é nosso último encontro do Laboratório de Criação e Exposição nesse semestre. Nesse laboratório, nós estamos fazendo um estudo de caso da exposição Sonhos de Quem Estamos Sonhando, que foi uma individual do artista Ifta Pellet no Museu de Arte do Espírito Santo, aqui em Vitória. E hoje, para encerrar, a gente vai falar sobre as proposições educativas e de mediação. E temos como convidada a Adriana Magro. E daí eu passo a palavra, então, para você, Adriana, se você quiser começar também se apresentando um pouquinho. Temos aqui alguns alunos da UFES e outras pessoas de fora, então acho que é legal você se apresentar também. Bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Ananda, o convite, né? Acho que eu tenho que fazer vários agradecimentos hoje. Agradeço primeiro também a IFTA por ter confiado essa tarefa aí, né? Do educativo da exposição, uma exposição muito importante no cenário do Espírito Santo, mas também uma exposição muito importante para o artista. É uma exposição retrospectiva, 30 anos, né, de trajetória. Eu conheço algumas pessoas aqui, eu acho que a maior parte das pessoas aqui tem menos que 30 anos, né? Então, obrigada, Josélia, abri a câmera. Bom te ver. Sempre bom te ver. Então, eu sou Adriana Magro, acho que algumas pessoas já me conhecem, eu sou professora no Centro de Educação da UFES, já tem 12 anos. Eu trabalho especialmente com uma disciplina chamada o ensino de arte em espaços não escolares. Essa é uma disciplina bastante abrangente. Aqui, acho que a Stephanie é minha aluna esse semestre dessa disciplina, né? Então, a Josélia já foi, então algumas pessoas, a Cris está sendo também, né? Né? O ensino de arte, as práticas em mediação e curadoria educativa é só um pedaço da disciplina, né? Nesse contexto pandêmico, é um pedaço grande em função das restrições de deslocamento que a gente tem, o isolamento e tudo isso. Mas é uma disciplina dividida aí entre espaços de saúde mental e espaços comunitários também. Tudo que está fora da escola interessa para a gente, certo? Então, eu sou essa pessoa, eu venho desse lugar e parte das minhas pesquisas estão alocadas aí na mediação cultural e educativa, como eu prefiro chamar, tá bem? Agradeço a Nando o convite para estar aqui hoje. Eu peço a gentileza de vocês me interromperem, perguntarem, colocarem no chat. Eu mantenho, de modo geral, eu mantenho o chat aberto o tempo todo. Então, vou vendo o que vocês vão escrevendo. E para a gente fazer uma interação mais legal, mais aberta, mais conversada, mais dialogada. Eu não costumo fazer slides, assim, quando eu faço slide também, quem é meu aluno, minha aluna aí, sabe que é uma complicação para mim, porque eu fujo do slide, eu começo, puxo outro assunto, eu pergunto outra coisa, e o pensamento vai caminhando por diferentes lugares. Para a conversa de hoje, eu tentei montar um esquema de pensamento, vamos ver se eu consigo seguir nele. Então, na minha colinha aqui, eu tenho 3 partes, né? A primeira parte é falar sobre a mediação em espaços expositivos, pelo que eu conversei com a Ananda, esse grupo é constituído de diferentes pessoas, de diferentes cursos, de diferentes localidades, e aí o nosso entendimento foi que seria interessante fazer um apanhado geral sobre o que seria a mediação em espaços expositivos. A parte 2 é como a curadoria pedagógica passou, né, pensou e perpassou o trabalho do IFTA, né, da exposição Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando. E a última parte seriam quais os mergulhos conceituais realizados, ou seja, o que aconteceu lá, né?
na exposição. O que foi que aconteceu? Então, mais ou menos esse é o percurso que eu estou pretendendo conversar com vocês. Tudo bem, Ellen? Seja bem-vinda. Então, para começar a conversa, né, é necessário logo de cara para nós reconhecer o fato de que o trabalho pedagógico, não sei quem é da licenciatura, quem é de outros cursos, tá? O trabalho pedagógico é uma ação interrelacional, né? E o que significa isso? Ela se realiza com base e em face de um conjunto de interações entre os actantes da cena educativa em questão. O que eu quero dizer com isso, né? Eu não gosto de falar, assim, que o trabalho pedagógico é interrelacional entre os sujeitos, ele é nesse conjunto interacional de sujeitos, porque a gente supõe, quando fala sujeitos, que nós estamos falando de pessoas. Então, eu prefiro usar esse termo meio esquisito, que eu chamo de actantes, né, que vem da minha pesquisa, que tudo é actante na cena. O espaço é um sujeito, a pessoa é um sujeito, o chão é um sujeito, as janelas adesivadas são outros sujeitos, então eu chamo de actantes dessa cena educativa, tá bem? Então, inicialmente, é preciso ter elucidado que nós temos esse cenário. Uma prática educativa, uma prática pedagógica, ela é interrelacional nesse conjunto de interações desses sujeitos, desses diferentes sujeitos. Aí eu vou chamar de sujeito aqui, mas vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer por sujeito, tá bem? Quando eu falo isso, a gente não pode ignorar, é claro que eu estou falando dessa complexidade, né, dessa interseccionalidade de diferentes sujeitos e situações que acontecem no espaço expositivo, mas também a gente não pode ignorar o que é uma dimensão mais ampla da educação, do trabalho educativo, né? Do ponto de vista do educativo, nos interessa também conhecer que enquadramento institucional tem aquele espaço expositivo, que enquadramento administrativo existe ali presente, né? Quais são as políticas de trabalho estabelecidas ali, em que se insere o contexto daquela espacialidade, né? Então, todo esse enquadramento, todo esse contexto que a gente tem que tomar por base quando está pensando o educativo, nos pede que nos concentremos numa prática educativa que ali acontece, né? Então, na dimensão... E que prática é essa, né? É uma dimensão significativa da experiência. Por que eu estou colocando ênfase naquilo que ali acontece? Porque diferente da escola, por exemplo, diferente desse espaço aqui, que ele é institucional também, regulamentado, né, formal, do ponto de vista da educação formal, é um espaço regulamentado por determinadas padrões, legislações e regras, ele tem uma periodicidade, né? Então, vocês se encontram sempre toda quarta-feira, uma quarta-feira por mês, e por aí vai. Na escola, as pessoas se encontram todos os dias, praticamente, né? Então, é diferente a relação entre esses actantes, é diferente no espaço expositivo, porque no espaço expositivo eu recebo o visitante uma vez, 2 vezes na exposição, nossa, quiçá 3 vezes para a mesma exposição, mas às vezes é uma vez só, né? E é um desafio absurdo que se instala para o educativo esse visitante que aparece uma vez só ali, uma vez só, 1 hora, meia hora. Por quê? Porque não dá tempo dele se relacionar como em outros espaços educativos, ele se relacionaria por afinidades, por tempo de convivência, né, por outras possibilidades relacionais que aquela espacialidade permitiria. Mas, quando a gente fala em aprendizagem significativa em espaço expositivo, a gente está falando também
do impacto, eu não gosto muito dessa palavra, mas se eu achar outra eu troco, tá, gente? Do impacto que esse objeto de arte pode nos dar, né? E como que ele pode caminhar comigo para outras esferas da minha vida, como acontece em outros atravessamentos que a gente tem, outros atravessamentos educativos que a gente tem durante a vida. Tipo, um filme. Às vezes a gente assiste um filme e fala, nossa, filme da minha vida. Ou então uma música me define, né? E aí a gente tem aquilo. Então, assim, qual é, né? Se a gente fosse pensar aqui em Roland Barthes, assim, qual é o ponto? Onde é que fere? Onde é que a gente chega ali e faz a diferença, né? E é por isso que eu trago algumas questões para a gente conversar aqui de que tipo de aprendizagem a gente está falando no espaço expositivo. Que aprendizagens são essas, né? O que eu ensinaria? Qual seria a minha prática de mediação nesse espaço expositivo? Qual seria ainda mais específico a minha prática de mediação em arte contemporânea, com arte contemporânea e na arte contemporânea? Né? Do que eu estou falando aqui? Né? Nos teóricos do porvir, né, que são os teóricos pós-estruturalistas, a gente brinca, no meu grupo de pesquisa, a gente brinca que são os teóricos das preposições, né? Para, per, perante, pois, né? Então, para arte contemporânea, per, arte contemporânea, pois, arte contemporânea. Então, assim, em, com e na arte contemporânea. Como eu penso as minhas estratégias de mediação, ensinar arte em espaço expositivo, considerando esse viés. Então, a gente está falando aqui de uma experiência de reflexão. Né? A arte contemporânea, ela se estabelece, muitas vezes, provocando essa experiência de reflexão. Então, ensinar arte, nesse contexto, é meio pretensioso isso, então vou pedir ajuda aí a vocês para me ajudar a elaborar isso, mas ensinar arte nesse contexto é provocar uma apreensão de sentido relacionado ao pensamento. Como que a gente pensa a arte contemporânea? Né? Então, é mais ou menos por aí, assim, é pensar o pensamento da arte contemporânea para gerar esse processo de reflexão, de experiência da reflexão que eu estou falando nesse momento. Então, trata-se, nesse momento, de uma prática educativa ali, em ato. Mas, no entanto, ela não está isolada. Né? Tem um teórico que eu estudo bastante, que é o Ferdinand de Saussure, ele diz assim que nada é como água em poço. Nem a água dentro do poço é só uma água dentro do poço. Né? Por quê? Porque quando a gente está ali, a água dentro do poço, gente, ela não está dentro do poço. Ora, por favor, não é? É uma ilusão nossa achar que a água dentro do poço está parada ali, estagnada, como se o nosso espectador, né, fazendo uma analogia ao nosso espectador, ele chega lá e acontece só lá, né? Não é assim que funciona. Porque se a gente já consegue acessar esse espectador, essa espectadora, ele reverbera aquele processo reflexivo da experiência, né? Aquele pensar sobre o pensar, que é o que eu chamo hoje de ensino de arte, né? Ensinar a gente a pensar, meio pretensioso, mas eu acho que é por aí. Ele leva isso adiante, leva para a vida, leva para as suas práticas e por aí vai. Então, se tiver confuso, gente, vocês me parem, tá? Aí tá indo, Ananda? Eu tô vendo a Ananda chacoalhar aí, tá compreensível. Não, tá indo. Tô já achando muito interessante. Destaco aí 2 pontos da sua fala, assim, que daí me
conectam comigo quando penso em curadoria, né? Tanto quando você usa essa ideia de provocar a experiência de reflexão, né? Eu acho que a ideia, o verbo provocar, né? Ele funciona muito nesse contexto. E quando você também trouxe essa ideia da gente pensar que é essa ideia do ali acontece, essa diferenciação desses espaços, e eu acho que essa camada também de efemeridade, né, do espaço positivo, que se a gente pensar na maioria dos públicos, ele vai uma vez em uma exposição, né? Às vezes a gente que é estudioso vai mais, pesquisador da área vai várias vezes, né? Mas a maioria do público vai uma vez, né? Então tem eu acho que essa efemeridade do espectador é algo interessante, estou achando muito legal de escutar falar sobre isso. Legal. Pois é, então, e aí, né, Ananda, eu acho que tem um barato aí na questão da efemeridade, porque ela não é uma efemeridade folha ao vento, né? Não é uma efemeridade pela efemeridade, né? A gente não está fazendo essa viagem, assim, sem objetivo, né? Então, a educação, né, a mediação cultural e educativa, como eu prefiro chamar, ela envolve diferentes tipos, né, de provocações, né? Então, o mediador, o público, os diferentes mediadores e mediadoras, os diferentes públicos, né? Mas é marcado essencialmente por um objetivo primordial, que seria a apreensão de sentido do conhecimento, né? E eu gosto de tocar nesse aspecto do conhecimento, porque quando eu trabalho com a pedagogia e a gente fala muito sobre arte, especialmente no presencial, que eu levo as meninas da pedagogia visitar os museus e tal, eu sempre levo também no Museu do Solar Monjardim. E é um museu histórico, né? E elas saem de lá com uma sensação incrível de aprendizado, incrível. Elas falam, nossa, olha isso, olha aquilo. Entra num museu de arte, num espaço expositivo, né, na Casa Porto, mais ficou fechado muito tempo, mas antes de fechar eu levava no mais também, então acaba. É um silêncio sepulcral, é uma prática assim, tipo, contemplativa, né? Uma coisa assim de um afastamento da ordem do conhecimento, completamente se perde, né? Parece que está lá, é um espaço meio assim religioso, é quase uma igreja, né? Que tem que fazer silêncio, falar quietinho, essa coisa toda. Então, eu insisto que o nosso objetivo primordial é o conhecimento, também porque, se a gente conectar agora um pouco à exposição Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando, é uma pergunta, né? A gente vai conhecer a nós mesmas. Né? A gente vai fazer esse processo de reflexão, a gente pode fazer, né? A ideia é que se faça, mas é um conhecimento que, de repente, não é um conhecimento histórico dos 30 anos do artista, mas é um conhecimento histórico dos 30 anos do artista quando ele faz você, naquele trabalho X, Y, Z, a gente vai falar deles daqui a pouco, faz você pensar sobre você, faz você pensar sobre a sua relação com você mesma. E aí é uma lógica de conhecimento. Eu acredito nisso, né? Então, por isso que eu coloco ênfase nesse objetivo primordial, assim, né? Apreensão de experiência, apreensão de conhecimento e apreensão de espelho também, né? Hoje, na aula da manhã, não foi, Stephanie? A gente estava... E Cris? Quem mais é da turma da manhã hoje aqui? Só as duas? A gente estava falando dessa lógica do espelho, né? Quando a gente olha para aquele objeto de arte e aquilo nos
impressiona tanto, aquilo nos impacta tanto, ou aquilo nos dá tanto repúdio, que aí a gente tem que se perguntar assim, não, mas peraí, que conteúdo neste trabalho me fez acessar este conteúdo em mim? Então, o conteúdo está no trabalho ou está em mim? Percebe a viagem, Ananda? Então, isso é muito interessante também, né? E aí, outra pergunta que não quer calar, né? A gente vai no museu para quê mesmo? E o que as estudantes que adoraram o Museu Histórico respondem Pois quando vão é. no Museu de Arte? Ainda existe uma... Eu estou a chata dos autores repetidos, né? Ai, a Stephanie e a Cris vão me matar. Ainda tem muito uma antimobilidade, né? Das pessoas, especialmente negras, num recorte gênero, classe e raça muito forte nesse acesso ao espaço expositivo, né? Então, é sempre assim, não, mas isso aqui não é para nós. Ainda tem muito disso, né? Não, isso aqui não é para nós. Não, professora, nossa, eu nem sei o que falar aqui, né? Tanto que quando a gente vai no museu histórico, que elas sabem que a gente vai andar, vai caminhar, tem que saltar do ônibus lá na Maruípe, tem que andar, tem que subir, né, aquela montanha lá onde está o museu e tal, elas vão de tênis, jeans, leg e tal. Quando a gente marca no museu de arte, elas fazem pranchinha no cabelo, elas botam uma roupinha, se ajeita, né? E por quê? Porque está fora do know-how de possibilidades delas, de acesso que elas têm. Então, isso é muito delicado, isso me fere profundamente. Né? Meu gato vai derrubar minha água. Criança. Então, tem isso, né? Assim, a gente vai ao museu para quê? Né? Uma das coisas que me impacta muito também, e aí conectado a essa resposta que eu quero te dar, Ananda, é que todo mundo é público. Todo mundo é público da arte, pode ser produtor e consumidor de objeto de arte, né? Então, a gente está falando de criança pequena, que muitas vezes o espaço expositivo entende como está lá formando público. Não, você não está formando público, ela já é público, né? A arte tem essa capacidade de estar em presença, né? A exposição de arte tem isso, né? Os trabalhos de arte têm, especialmente os de arte contemporânea, estarem em presença do espectador e da espectadora, e não numa lógica propedêutica, como o Museu de História, por exemplo, né? Museu de Ciência Natural, sei lá, um desses aí, que é bem propedêutico. Olha, aprende isso aqui que vai te valer para alguma coisa ali na frente, né? Os objetos de arte contemporânea, não. Né? Eles estão em presença, é agora que eles funcionam. Então, nesse sentido, a gente tem uma relação transitória, né? Porque a gente percebe essa efemeridade ali, né? Aquela coisa que acontece em ato, né? Mas que não se esgota no cumprimento da sua finalidade, que é o objetivo primordial, qual que é? A apreensão de conhecimento. Então, não esgota no cumprimento único dessa finalidade ali, né? Então, a ação educativa passa, pode acontecer, né, de modo aligerado, né? Isso não nos interessa, esse modo aligerado, o que nos interessa é um modo mais significativo, mas ninguém sai igual do espaço expositivo, né? E aí também isso acontece porque, de modo geral, a arte contemporânea ela não obedece a uma linearidade discursiva, né? Então, a gente, como outras manifestações da arte, que a gente tem um reconhecimento imediato, né, uma apreensão estética mais rápida,
a gente acessa com mais tranquilidade, tendo elementos ali que fazem referência ao mundo, a esse simulacro de mundo natural e tal. Na arte contemporânea, ela não obedece a essa linearidade. Então, era difícil ela ser aligerada, porque o olho bate aqui, depois bate ali, depois... né? E tem um tanto de coisa para ver, um tanto de elementos para depois concatenar, né? Então, a gente tem que se atentar para o fato de que na discussão e compreensão do educativo, várias dimensões se conectam, várias dimensões, né? Então, uma que me interessa fortemente é a espacialidade. Isso me interessa muito, né? Então, o espaço onde está o objeto, o trabalho de arte, ele pode condicionar ou pode fluir no campo das possíveis relações que acontecem ali. Né? O espaço ele é muito importante, por isso que a expografia, a minha, é muito cara, é uma coisa que me interessa, eu estudo, eu gosto de conversar sobre isso, né? Embora a espacialidade não determine totalmente o trabalho, né? Ele pode impactar, e mais do que isso, pode não, impacta com certeza, e mais do que isso. Ei, Rosindo, tudo bem? Seja bem-vinda. E mais do que isso, o espaço é também mediador, o espaço é também uma estratégia, não vou chamar de estratégia de mediação, não, o espaço é mediador, de fato. Né? A expografia é mediadora, de fato. Né? Então, ainda para falar um pouco sobre o que eu entendo de mediação, durante cada encontro, aí eu já estou falando um pouco mais das estratégias, né? Estou afunilando aí. Durante cada encontro lá de espectadores, espectadoras, espaços, cores, distribuição das formas no espaço, formas, trabalhos, luz dial, luz zenital, né? A exposição, os sonhos de quem trabalhava com toda essa capilaridade de informações, né? A luz dial era importantíssima, né? No espaço expositivo, ali por causa dos adesivos, do coentro, né? Então, durante cada encontro ali, existe uma larga faixa de estipulação da duração das ações, do que pode acontecer ali e tal, e um certo espectro de negociação também, e resistência por parte dos espectadores. Quem nunca entrou num espaço expositivo, o mediador vem atrás assim, você fala, ui, quero fugir daqui, né? E corta a volta do mediador, da mediadora. Quem aqui, eu não sei se alguém já foi mediador ou mediadora em espaço expositivo e sentiu isso também. Então, que acaba estabelecendo a partir, então, desse espectro de negociação, quem puxa o assunto, eu puxo o assunto, ele puxa o assunto, é o objeto de arte que vai fazer essa conexão, é o conjunto, como é que faz, né? Acaba estabelecendo distintas formas aí de aproveitamento Peraí, Daniel, deixa eu ler o que você está dizendo. Vou ler em voz alta para eu pensar. Tá? Na perspectiva dos actantes, se estou seguindo a mesma fonte que a sua, o contexto todo é perfeito. Gente, não tem mais nada para falar. O Daniel falou tudo. Arrasou, Daniel. É isso. Desculpa, vai. Não, desculpa, não. Deu um spoiler total. Mas é isso mesmo. Não, mas eu vou falar de outros aspectos também. Então, é isso sim, né? Toda a materialidade, a cor das paredes, onde o texto da curadora fica, o tamanho das legendas, a descrição. Eu ouvi muito sobre a descrição das legendas, da exposição dos sonhos de quem? Muito. A descrição das legendas me ocorreu agora, Daniel. Talvez tenha sido a principal mediadora da exposição. Elas foram muito acessadas, foram muito potentes, e não raras vezes a conversa, esse espectro, né, de negociação ali, quem se aproxima, o mediador se aproxima, o público se aproxima, né, e tal. Não raras vezes a negociação
entre esses actantes partia da legenda dos trabalhos. Não raras vezes. É isso mesmo, Daniel. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Pois é, foi muito curioso, Daniel, as descrições ali não atrapalharam, absolutamente, absolutamente. Foi mais uma para mim, né? Para eu conhecer nessa perspectiva, como você bem colocou aí no comentário, dessa interseccionalidade que compõe um corpo de mediação, né? É mais uma para mim. Então, e acho que eu posso fazer um comentário, Adriana, desculpa te interromper, né? Essa perspectiva específica, né, dessa exposição das etiquetas com as sinopses, foi mesmo uma preocupação, né, que fosse um texto não muito longo e objetivo, né? A gente teve todo um trabalho ali guiado pela Vitória, né, que fez toda a editoração do catálogo, mas de todos os conteúdos textuais também, que falou semana passada, né, e que eu acho que foi muito importante, que ajudava a gente também, às vezes, a sair do lugar que a gente está tão dentro do projeto, ela olhar e falar, gente, mas isso aqui não tá, pode ser explicado melhor, isso aqui tá bom. A gente tinha esse olhar profissional dela de fora que deixou os textos, acho que muito objetivos mesmo de funcionar para quem lesse. Só aquele parágrafozinho ali, né, que era uma folha desse tamanho, conseguia ter uma quantidade de informações para criar algum diálogo para a obra, né? E eu lembro de uma conversa também da gente focar que essas sinopses, elas tinham um objetivo de ser mais descritivas, elas davam informação sobre o processo quando necessário, elas davam instruções de participação quando necessário, ou histórico do trabalho. Então, elas tinham essa perspectiva objetiva, e é legal que você trouxe isso, porque eu fico muito contente com esses textos dessa exposição. Não fui eu que escrevi, tá, gente? Por elaboradores. Da Vitória, que escreveu a partir de conversas com o IFTA, a partir de textos IFTA que já tinha pronto. Mas dessa possibilidade de comunicar mesmo, né? Porque, como o Daniel disse, quantas vezes a gente vai numa exposição, lê as etiquetas, e agora está uma moda das etiquetas ficarem embaixo, né? Tipo, na Bienal de São Paulo, elas estão tudo ali no chão, a velhinha aqui já fica com dor nas costas para ler, tem que abaixar, ou tirar foto para conseguir ler. E daí você lê e fala, tá, mas e aí, né? Então, realmente é um cuidado que é muito importante, e acho que tem um Foi êxito aí da exposição bem Vitória legal. que editou? Foi a Vitória que editou? Foi a Vitória. Não, por sinal, né, uma designer, né, que é essa questão de pensar a interface, a experiência do usuário, né, porque às vezes o circuito de arte contemporânea tende a criar esse labirinto, né, meio quase pensando que isso é mais sofisticado, né, tem que ser difícil, né, coisas assim que a gente tem resquícios ainda no circuito da arte, né. E a Vitória, eu não lembro se ela falou para vocês, deve ter falado. A formação dela na graduação foi na psicologia, depois que ela foi migrando para o design e para a editoração. Mas ela se graduou em psicologia, que acho que também tem ali uma importância. Mas, enfim, né? Desculpa aí a digressão, que já estou saindo do assunto.
Não, não sai do assunto, absolutamente. Assim, eu só quero fazer um comentário, porque quando eu li o comentário do Daniel no chat, em vez de pista, torna-se labirinto, e eu gostei da frase e eu entendi diferente, né, quando o Daniel colocou ali no chat, assim, porque a pista, ela me soa, eu que sou da educação, né, ela me soa muito assim, caminho. E caminho na educação é um negócio complicado, né? A gente dá um caminho, assim, né? Porque eu tenho uma incursão aí, então vou fazer agora uma outra digressão, tá, Ananda? Pode, né? Já que não tem slide para a gente seguir? Pode. Eu tenho uma incursão no materialismo histórico muito forte, embora eu conheça e estude os teóricos do porvir, os do devir são aqueles que eu amo de paixão, de verdade, né? E a metodologia dialética fala muito disso, né? Pensando aí a dialética não a partir de Durkheim, mas a partir realmente de Marx, né? Ela fala que a gente tem a síncrese, a análise e a síntese, né? A síncrese é aquela euforia, né? Aquela coisa quando a gente se aproxima de um tema novo, a gente fala, ai, que legal, né? Ui, nossa, que texto incrível, nananã, né? Que é aquela primeira impressão eufórica, que é o meio como as crianças chegam no espaço expositivo, né? Uau, né? Aquela loucura e tal. Beijo, Ifta, bom te ver. E a análise é aquele momento que a gente lê o texto, né, e fala, peraí, isso, aqui tem uma coisa, aqui tem outra, né, é interessante. E a síntese, que é propriedade única e exclusivamente de cada uma de nós, ela é o pulo do gato do aprendizado, é aquilo que eu entendi, é aquilo que fica para mim, né? E não raras vezes a gente vê professores, professoras, mediadores, mediadoras que dão a síntese direto. Então, aqui o artista, nananã, quis fazer isso, quis fazer aquilo, está pensando isso, está pensando aquilo, e eu fico indignada, para falar um nome bonito, né? Por quê? Porque aí eu tomei dele o direito, dele ou dela, o direito de consolidar aquela síntese, aquele pensamento, aquela reflexão em conhecimento, com eco naquilo que ele já viveu, naquilo que ele já sente, naquilo que ele tem de escopo para fazer síntese, né? Então, assim, quando eu penso em pista, eu fico pensando mais assim, não quero dar pista de nada. Ele vai construir, né, a dele. Aí a ideia do labirinto me interessou super, por isso que eu coloquei ali embaixo, né? Sim, é labirinto, porque você vai construindo esse caminho, né? Não vai ter... não tem um monstro ali no final do labirinto, não, tá, Daniel? Não nesse labirinto que eu imaginei, tá bem? Não, eu entendi. Eu acho que tem um interesse por uma significação aberta, né? Assim, inclusive para uma participação quando você apresenta esse modelo dialético, né? Porque a dialética, como origem, envolve o diálogo, né? Então tem que ter essa coisa da diferença do outro, né? Então entendi nesse sentido. Eu estava pensando num labirinto desse que você não consegue se encontrar. Mas é interessante, é uma cartografia, né? No sentido de que cada um traça seu próprio mapa, né? Boa, arrasou. Fala, Rosindo, pode falar. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? O que você levantou aí, Adriano, é muito interessante, que eu me coloquei agora nós estamos finalizando o ano e finalizando algumas questões metodológicas do trabalho. Eu com a instituição que eu trabalho, com a disciplina. Então, a gente vê isso até na própria disciplina, quer dizer, uma visita ao museu, à exposição. Você falou muito bem essa questão de entregar as coisas, uma fazer que o outro pensa e dialoga, né? E porque você falou muito bem que muitas vezes até o próprio aluno, ele vai na síntese, já vai no final, e depois pergunta, que eu tive esse momento agora, com as coordenações, mas
Para que serve isso? Eu vou fazer, o que eu vou fazer isso com, o que eu vou fazer com isso? Então, isso é complicado. Até amanhã nós vamos ter uma reunião com o colegiado, eu vou levar isso para eles pensarem um pouco, para poder depois dar uma parada e conversar com esse alunado ou com o espectador, no sentido, ou fazermos outras metodologias, vamos chamar assim, de chegar perto dessa produção, e porque depois ele vai produzir, né, ele vai fazer suas produções, e perceber o valor disso, o valor de reflexão. Depois vem a síntese, não chega, porque geralmente o pessoal... o que quer dizer isso aqui? Você falou bem, você quer dizer o quê? O que ele quer dizer com isso? Né? E não é isso que quer dizer com isso, mas vamos contemplar, vamos ver, até chegar aqui, não vai ser nem a síntese, né? Vai ser um prenúncio para deixar isso aberto, para pensarmos e refletirmos posteriormente sobre isso. Então, acontece muito com a prática mesmo. Eu fiz, pronto, fiz, então eu entreguei. Não, mas, sabe? Aí depois vem, mas para que serve isso mesmo, hein? Aí vai lá, faz a crítica com o professor que é natural, finalizando a conversa. Não entendi nada. Não tem, aí disseram até para finalizar a fala, aonde está o conteúdo? Aí eu olhei assim, o quê? Então, é só por isso que eu estou com uma fala, porque é um problema que nós estamos convivendo, entendeu? Dessa velocidade e do momento de pensarmos que nós temos que passar, como se for, por esse labirinto. Entendeu? Achar que tem que chegar lá no final já imediatamente, porque é meu ponto final. Gente, pois é, Rosindo. Amo você, total. É isso, né? Porque o que acontece de modo geral? E aí você fez a síntese perfeita mesmo, né? O professor, se a gente está falando de um campo escolar, o professor ou a professora fala, pessoal, escreve aqui, renascimento coloca o conceito de renascimento, que é a síntese, né? Que é a síntese. No mediador, lá no museu, no espaço expositivo, mediador ou a mediadora e tal, muitas vezes, eu já visitei muita exposição, não raras vezes, eu entro no espaço expositivo e a primeira orientação ler aqui o texto da curadora, né? E é um conceito, inclusive, né? É só um conceito, né? Mais grave ainda do que ler ali primeiro, né? Depois a gente conversa, mais grave do que isso é começar a contar a anedota da vida do artista. Né? Ainda é o mais grave ainda, né? No espaço expositivo, que de vez em quando a gente esbarra com esse tipo de prática ainda, infelizmente, né? O que você toca, Rosindo, eu costumo falar, eu vou contar essa mesma história, vou pedir desculpa para as minhas alunas e ex-alunas, vou contar a mesma história. Pensa quando você era aluna ou aluno da educação básica, não vou falar do ensino superior, porque senão a gente vai mexer com outra estrutura aí, que você, um ano, teve aula de artes com a Adriana. No ano seguinte, você teve aula de artes com a Ananda. E a Ananda chegou no dia 2 de fevereiro, no início das aulas, e disse assim, gente, o que vocês tiveram de professora de arte ano passado? Aí vocês falam, a Adriana. Gente, o que a Adriana ensinou para vocês? E aí vocês vão responder um redondo nada, né? Quem nunca viveu isso? Né? Não aprendi nada, não. Por quê? Porque a Adriana deu um monte de conceitos prontos, né, ali, de sínteses já elaboradas por ela mesma e tal, que não permitiu essa reflexão, essa elaboração, esse apaixonamento, né, que é a síncrese, né, o apaixonamento, a bagunça, né, o movimento, não permitiu que a gente fizesse análise junto, pensasse, caminhasse nesse labirinto, né, para chegar em diferentes lugares, porque somos diferentes pessoas, né? Então, é por aí, Rosindo, sim, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa realmente se debruçar mais aí, né? Eu costumo dizer que eu não estou preocupada como que eu ensino a ensinar, eu estou preocupada em como que a gente aprende. Se a gente entender como que a gente aprende, a gente sabe ensinar, né? Eu tenho muito mais essa preocupação de como que a gente aprende. E nesse sentido, né,
E aí, bem longe de uma visão idealizada, romântica da relação pedagógica, da mediação, a gente tem que admitir aqui que ela se instaura, né, a mediação, o processo de ação cultural e educativa, ela se instaura num campo de tensões, de conflitos, né, e que tem que ser assim percebidas, que é difícil, somos pessoas singulares, é complicado. Então, para além de uma visão estática e imutável de cada um desses actantes, Daniel, muito para além, né? E aí, esse campo de relações fica tenso, fica conflituoso, e aí tem hora que fica super leve, flui para caramba, e por aí vai, né? Então, não tem realmente um caminho percorrido, né? São muitas as possibilidades, e é tudo relacional, tudo é relacional. Estou quase terminando a primeira parte, tá, gente? Para a gente entrar nas próximas. Se tiver muito pesado aqui, vocês me avisem que eu dou uma corrida. Tá tudo bem? Quem está quietinha aí, tá tudo bem? Está acompanhando? Acho que está tudo bem, vamos lá. Vamos lá? Tá bem. Então, imaginem assim, tudo certo? Ruth, Ellen, tudo bem? Que bom. Deem retorno no chat que eu fico feliz, tá bem? Então, vamos imaginar um gráfico aqui, né? Essa mediação cultural educativa no centro desse gráfico, e de um lado a gente tem, então, o ponto de vista do mediador, da mediadora, do professor, da professora, quando vai grupo de alunos, né? E do trabalho que ele entende que ele tem que fazer. Então, a gente tem a mediação e o ponto de vista desses actantes. Depois a gente volta para a mediação e a gente tem a dimensão das relações espaciais. Depois a gente volta para a mediação e a gente tem a dimensão das relações pessoais, os nossos contextos sócio-históricos que nos acompanham onde a gente vai. Aí a gente volta para o centro nessa mediação cultural educativa e vai para as relações cognitivas, de conhecimento, sensoriais, da minha rede de percepções sensoriais, e vai dali, depois vai de novo para esse centro, e a gente tem a perspectiva linguística também, né? A gente fala do mesmo jeito com criança pequena do que com adulto? Óbvio que não, né? Como que a gente modifica e alcança essas nuances de linguagens numa família, por exemplo, que tem 2 adultos e 2 crianças, um adulto e 3 crianças, e por aí vai, né? Então, tem essa perspectiva da linguagem também. Tem um aspecto temporal. O tempo, gente, nossa, é um grande desafio, né, para a mediação cultural e educativa, né? E não é só o tempo que a pessoa permanece no espaço expositivo, não é só isso. É o tempo de vida que essas pessoas tiveram já, que não significa que elas têm tempo de acesso aos bens culturais musealizados ou não musealizados, entende? Então, aí a gente volta não, né? É um bolo louco aí, eu estou falando volta só para tentar organizar tudo que eu disse até agora. Aí a gente volta para o ponto de vista das crianças, ponto de vista dos idosos, o ponto de vista dos nossos visitantes aí, toda a gama de visitantes que nós temos, né? Então, a gente compreende a mediação, eu estou concluindo a primeira parte, a gente compreende a mediação, então, como todos os recursos que se colocam aí junto com as obras e junto com os visitantes. Estou chamando de obras, né? O IFTA prefere trabalhos, né? Junto com os trabalhos e os visitantes, as visitantes, né? Então, esse processo de mediação engloba várias estratégias. A expografia, a curadoria, os materiais impressos, os textos na parede, folders,
catálogos de outras exposições que estão ali no cantinho, né? O público, as visitas, mediadas ou não mediadas pelo mediador, né? Especificamente pelo mediador, mas uma visita sempre é mediada, né? Se a gente considerar esse contexto todo, né? E aí todos esses recursos visam a maior interação entre todos esses actantes, mas especialmente do público com os objetos ali expostos, com os trabalhos ali expostos. Certo até aqui, pessoas? Vou fechar a câmera 1 minuto para vocês pensarem o que vocês querem me dizer agora desse conjunto. Sim, Cris? Ficou confuso, Cris? A Cris sempre me acode. Não está confuso. A minha câmera parece que travou. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas, enfim. Tem problema, não. Está ótimo, está tudo certo. Então, vou seguir, tá bem? Então, agora eu vou para a parte 2 da nossa conversa, que deixa eu pegar minha colinha aqui, como a curadoria pedagógica pensou o trabalho na exposição. Pois é. Ai, gente, foi tão legal. Foi uma delícia pensar, porque é um tipo de exposição que não tem lugar comum. Não tinha nenhum lugar comum na exposição inteira, né? Tudo muito provocativo, extremamente provocativo, né? E a gente falava, e o negócio, a exposição ia crescendo, ia ganhando outras dimensões, ia extrapolando o que a gente tinha pensado e tal. Não foi diferente pensar o educativo, né? Pensar como que o educativo ia traçar planos estratégicos para mediação, né? Então, eu chamei de memória e mudança, né? Quando o IFTA me convidou e eu tive contato a esses trabalhos, com esses trabalhos, eu chamei de memória e mudança. Então, essa exposição, acabei de falar para vocês que ela foi elaborada como uma retrospectiva, né, de 30 anos de pesquisa em arte, então consolidada por esse artista, pelo IFTA, colega nosso, né? E aí, quando eu tive contato com esses objetos, eu pensei 3 coisas. Eu pensei assim, gente, esse título não está aí à toa, né? Quais são os sentidos postos no título da exposição? Por que essa exposição me pergunta uma coisa? Por que ele está me perguntando? Os sonhos de quem estamos sonhando? Né? Então, foi o primeiro eixo de debate para tentar organizar a curadoria educativa. Tá? O segundo ponto foi, sendo uma exposição retrospectiva, né, então 30 anos, quais seriam as intencionalidades dessa exposição, né, na eleição desses objetos de arte em processo colaborativo, participativo? Qual que é a intencionalidade disso? Ora, a exposição tem uma pergunta, que é um trabalho também, né, é o título da exposição e é também um trabalho. Né? São 30 anos, mas objetos de arte, a maior parte deles em processo, convocando a colaboração, convocando a participação, convocando o espectador à ativação dos trabalhos. Né? Então, outra pergunta que me inquietou muito, a última foi, disso tudo, qual é a tônica desses trabalhos todos? Que tipo de atravessamento educativo ele me convoca a ter? Né? Esse conjunto de trabalhos me convoca a ter um tipo de posicionamento educativo. Qual é? Então, a partir dessas 3 grandes questões, eu elaborei mais ou menos o meu pensamento. Nesse momento aqui, eu vou
vou ser muito honesta, foi bem individualizado, eu não tinha equipe nesse momento ainda, né? A Ananda conhece aí a história toda, a equipe apareceu mais para frente, então nesse momento aqui, dessa conceituação da curadoria educativa, foi muito eu comigo mesmo, né? Mas eu comigo e todo esse atravessamento de sentidos que a exposição me provocava. Então, quando a gente pensa uma exposição retrospectiva, a gente pensa de cara a perspectiva da memória, né? Da memória. Você fala assim, tá, então o artista está falando da trajetória dele, então vai ter trabalho de 1980. Não. Aí você olha e fala, não, o mais velho de 2011. Você fala, mas não é de 30 anos a exposição? Como assim, né? O trabalho de 2011, né? Então, a gente corre o risco, quando a gente pensa em memória, né? 30 anos, de cara a gente pensa em memória. Pois é, Cris. E não é só afeto, né? Não é só afeto, olha só, afeto é genial, mas é afeto e mudança, porque a nossa memória, toda vez que a gente ativa a nossa memória, ela muda, né? Quando a gente fala quando a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra dessa coisa no presente. Então, ela deixa de ser aquela memória que pode ser que a gente pense que a memória seja estática, está lá atrás, parada e tal, mas quando a gente ativa essa memória, ela volta a ser presente. E, de modo geral, ela volta a ser presente de modo diferente. Ela vem com outra coisa, ela vem com outra nuance, ela vem com outra sensibilidade, ela vem com outro sentido, ela vem com hora mais feliz, hora mais triste, hora mais lúdica, hora mais... e por aí vai. Então, a memória, ela é, sobretudo, um fenômeno coletivo e social, né? Mas ela é a partir de experiências vividas. Então, por consequência, a memória pode ser modificada. A memória pode não, a memória é modificada, ela é alterada, ela tem nuances, ela tem dissabores, ela tem... Toda vez que a gente ativa a nossa memória, acontece uma mudança. Não é à toa que tem aquele ditado, né, Cris? Todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. Não é assim o ditado? Né? Então, a gente lembra de uma coisa e fala assim, gente, mas ela muda, ela vai transitando. E essa perspectiva da memória e mudança me impactou muito, né? Então, a gente localiza aí a memória, né? E só fica na nossa memória... Mentira, só fica na nossa memória, não. A maior parte dos elementos que ficam na nossa memória são aqueles que têm esse atravessamento da experiência, que é a perspectiva do sentido. Aquilo que realmente foi sentido, né? Aquilo que realmente fez sentido. Senão, né? Você não nem lembra. Você não lembra. E aí, depois, você ainda voltando a você lembrar alguma coisa... Aí pode ser que aquilo ali não se torne, não é mais aquele dragão, aquele crocodilo inteiro, se torne uma lagartixa que seja. Mas a memória, você só sente aquilo que... Você só retém ela de novo quando algo que você realmente sentiu. Isso é fato, né? Mas o legal, já falo contigo, Luciana, mas o legal também disso é que a gente recalca muita coisa, né? E aí, alguma coisa faz a gente ativar determinadas memórias, né? Por exemplo, o trabalho do IFTA, né, Cris? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Parece que eu esqueci, ficou lá longe, em algum lugar lá, ficou longe aquela lembrança, né? E vira até lembrança. E alguma coisa me faz ativar essa lembrança, né? E ela volta. E aí, a Luciana tem toda a razão. As memórias são seletivas, elas são fragmentadas e estão em constante transformação. Bingo, Luciana. É isso mesmo, né? E aí eu entendi. Eu falei assim, gente, esse negócio é 30 anos de mudança. 30 anos de pesquisa, 30 anos de transformação, né? Então,
essa foi a primeira coisa que me ocorreu, assim, né? Uma exposição retrospectiva, 30 anos de carreira, no entanto, 30 anos de memória ativada, de memória e mudança. Então, essa foi a primeira coisa que me impactou. Aí, a segunda coisa que me impactou foi o título, né? E aí eu falei, gente, esse título está me provocando. E aí eu elaborando os meus pensamentos aqui, né? Essa sentença, né? Os sonhos de quem estamos sonhando, né? Ela é uma sentença interrogativa. Eu tenho que preencher isso, Ananda? Não, né? Tá. Ela é uma sentença interrogativa, mas essa interrogação também nos coloca duas informações adjacentes. Ela diz, se ela pergunta os sonhos de quem estamos sonhando, então significa que a gente está sonhando. Então tem uma afirmação aí. Eu estou sonhando. Mas também tem uma outra informação adjacente que é uma negativa, que é, então eu não estou sonhando os meus sonhos. Entende? Eu estou sonhando, mas não são os meus sonhos. Então, esse trabalho que faz o título da exposição, ela tem uma interrogação, uma afirmação e uma negação. Ela tem a gramática inteira, né? Ela tem a nossa estrutura discursiva. Então, ela tem uma interrogação, ela tem uma afirmação e ela tem uma negação. Eu não estou sonhando os meus sonhos. Porque você está me perguntando os sonhos de quem eu estou sonhando? Tá, eu estou sonhando, ok, mas não são os meus sonhos. Percebe, assim, então, de antemão, né, essa pluralidade de elementos que aparece no título trabalho da exposição provoca a gente, né, provoca o espectador, a espectadora, a perguntar sobre si mesma, né, a perguntar ao conjunto de trabalhos da exposição e aos desdobramentos dessa experiência na sua vida, né, a não linearidade da questão, né, a não linearidade das interpretações que aparecem a partir dessa questão e a multiplicidade de caminhos a ser revelado e desvelado e compilado e criado aí comporta um fator determinante para os diálogos de processo e mediação. É determinante. Porque a exposição, o título do trabalho da exposição já dava essa porrada na gente. Assim, tem tudo aí. Presta atenção, né? Onde é que você está? Então, sendo assim, o título da exposição provocava a gente a considerar nossas próprias reflexões sobre quem somos, sobre o que queremos, sobre o que sonhamos, e por aí vai, né? E por aí se constrói o conceito, assim, do educativo nesse momento. O último aspecto que me interessou na exposição era o que esse conjunto de trabalhos me convida a pensar do ponto de vista educativo, né? Então, esse espectador, então, recupera, né? Ele ativa uma memória, ele recria uma memória, ele presentifica uma memória. Na relação com os trabalhos do IFTA, ele observa essas intencionalidades, essas discursividades, né, do título do trabalho da exposição. Aí ele pensa nessas relações que tangem os aspectos da arte, da fruição artística, trajetória, colocando o espectador e as obras ativos na exposição e fora da exposição também, porque tem o ônibus que passa na rua, tem o adesivo que reflete na calçada, né? Tem essa... Cortei alguém? Não?
E aí, isso tudo, onde que chega para mim? Onde que estabelece contato com a educação? Né? Apresenta, então, portanto, um conjunto de trabalhos cujo conceito é voltado aqui, à participação e à colaboração. Então, que tipo de educação é essa, né? Então, a intencionalidade posta naquele conjunto poderia ser localizada num princípio democrático de cooperação e em ato constante de crítica, né? De reflexão de crítica. Então, tantas quantas forem as colaborações e as participações dos espectadores e espectadoras, quantos serão esses percursos imaginativos, reflexivos, de experiência, de memória, de mudança. E então, os princípios educativos que habitam a exposição se tornam fecundos, né? E aí a gente tem um princípio educativo libertador, né? Então, se a gente pensar aí alguém, a gente pode pensar em Paulo Freire, foi ele que me inspirou aí nesse barato todo, né? Feito, então, esse pensamento, essa volta, assim, sobre a exposição, aí a gente entra na perspectiva da minha parte 3, tá bem? Vou entrar na parte 3 aí, que seriam os mergulhos conceituais realizados. E aí aqui já foi bem coletivo o processo, né? Esse texto vai estar no catálogo, essa viagem toda sobre memória e mudança vai estar no catálogo, esse conceito criado e tal, e a partir dele a gente pensou alguns mergulhos, eu vou chamar assim, tá? Não quero chamar nem de percursos e nem de caminhos, mas mergulhos. E aí, então, a gente tem alguns diferenciais nessa exposição, né? Então, a gente tem um público que participa como co-criador da obra, ele participa como co-criador quando ele ativa a delicatessen, por exemplo, quando ele ativa o sobre os olhos, e por aí vai, né? Então, a gente tem um público que interage com os trabalhos, então, a gente tem a morte do cão, que pode interagir, a gente tem o leve de leve, que você pega, acessa ali aquelas imagens, e aí vai, né? O portal também, só que dentro da exposição a gente tinha outra construção ali para o portal. O outro aspecto muito diferente ali também, muito diferente não, mentira, né? É a mediação cultural educativa acontecendo em ato nesse conjunto de interações do espectador e tal, que era a convocatória primordial da exposição, né? Então, aí a gente pensou alguns mergulhos. Vou falar aqui 4 mergulhos, tá bem? Aí eu vou conversar um pouquinho sobre cada um deles e depois a gente abre para continuar a conversa. Então, a gente pensou um mergulho chamado espaço-sentido. Então, as espacialidades, a rua, o leve de leve, o portal, o sobre os olhos, né? Esse espaço-sentido lá de Mariana também, aquele trabalho dos cubos, esqueci o nome, Ananda, daquele trabalho. Monumentos Involuntários. Monumentos Involuntários, obrigada. Né? Então, esse é um mergulho que a gente chamou de espaço-sentido, que a gente tinha, a partir da movimentação dos espectadores, a gente já acessava já determinados conteúdos desse mergulho. O outro mergulho era o dentro, fora e através, o segundo mergulho. Então, dentro, né? Aí a gente estava pensando muito os adesivos nas janelas do Coentro Minério,
através, porque ele está em permeabilidade com o espaço público, né, em permeabilidade com a rua, com a cidade, com o barulho do ônibus que passa e tal, e fora, porque a gente tem o ônibus que transita em determinadas linhas, né, e aí esse mergulho ele transitava mais ou menos por aí, né, entre esses trabalhos que tiveram ativação fora do espaço expositivo, como, por exemplo, Leve de Leve, o Portal também, e por aí vai. A gente fez o mergulho desejo, o terceiro mergulho, que a gente chamou de mergulho desejo, que tem o trabalho dos desejos lá no alto das paredes, né? O próprio título da exposição, que é um trabalho, Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando, a morte do cão, né? Porque ali era um desejo de poder, né? E por aí vai, então não é só um desejo mais abstrato, mas também focado ali naquele trabalho da morte do cão. E o último mergulho, o quarto mergulho que a gente pensou foi o mergulho contato. O mergulho contato, que é a obra Colares, né? Que tinha uma história ali muito própria do Espírito Santo, de um determinado contexto e tal, o mergulho contato com também aquele vídeo, nossa, agora fugiu, Ananda, do Cais das Artes. Também. Fugiu? Ok, mas todo mundo aqui nome visitou. Das obras a gente. Vai, de vez em quando escapa, mas todo mundo aqui visitou a exposição, tenho certeza, e vai lembrar do trabalho que eu estou falando. Vou colar, vou procurar cola aí quando você vai. Outro aspecto do mergulho contato foram. Bem, enfim, a gente acaba transitando e fazendo diferentes conexões à medida que a gente vai fazendo os mergulhos, e a ideia de chamar de mergulho, inclusive, é de fato aprofundar, é de fato sair da superfície do nossa, que interessante, gostei, bacana, né? E fazer as conexões entre diferentes objetos que estavam em diferentes locais do espaço expositivo, conecta aqui, mas conecta lá também. Quais são? Aí vou usar a metáfora do Daniel, né? O labirinto aí, qual que é esse labirinto que é possível construir aí? Então, cada mergulho poderia, então, apresentar destaque, né, em mais ou em uma obra ou em mais obras da exposição. A ideia não era fazer um fechamento semântico nunca, assim, de, isso aqui quer dizer isso aqui, né? Nada diretivo na consolidação desses mergulhos, né? Eles funcionaram muito como possibilidades interativas, na qual a equipe de mediação se apoia, né, e pode lançar ênfase, dependendo do interesse de cada grupo, de cada espectador ou espectadora que aparece ali. Né? Então, se o grupo caminha para um determinado lado, a gente pensa assim, eu consigo fazer essas conexões, eu consigo elaborar esse pensamento. Se o grupo caminha por outro lado, então, o que aconteceu? A poética do artista oferecia elementos para essa comunicação aberta, né, entre o espaço-território, espaço-cidade, permeabilidade sujeitos, permeabilidade sentidos, desejos descritos, desejos sonhados, interação sociedade, interação consciente, e por aí vai, né? Cada mergulho desse a gente fazia assim, uma capilaridade de possibilidades de estratégia de mediação aí, né? A partir, então, das experiências que são sentidas, vividas, imaginadas pelos espectadores ali, em ato. Então, o resultado no espaço expositivo foi muito prejudicado pela pandemia, vale essa ressalva, né? Entrava 5 pessoas de cada vez e tal, depois relativizou um pouquinho mais, entrava pequenos grupos de até 10, 15, talvez,
E nós tivemos bons processos ali dentro, né? Processos que vocês vão acessar aí no Instagram do IFTA, o Educativo foi mandando coisas, relatos das pessoas, muita gente quis escrever, muita gente quis tirar foto, e é mais ou menos isso, assim, eu acho que eu fechei essa parte 3 aqui, eu não trouxe nenhuma imagem, mas eu acho que todas vocês têm acesso aí a essas redes e podem dar uma olhada como é que o educativo se comportou. Ah, justo, verdade. É racionalidade tóxica, lá o de Mariana, e monumentos involuntários do Cais das Artes. Perfeito, obrigada, Ananda. É isso, gente, que eu tinha para conversar hoje com vocês. Eu estou aqui aberta para a gente continuar o papo. Questões, dúvidas, não sei se eu respondo todas, não sei se eu sou capaz, mas estou à disposição. Vou fechar o microfone e estar com vocês. Enquanto o pessoal vai pensando aí, já lá vou eu, né? Muito bom te ouvir, Adriana. Nossa, aprendi tantas coisas. Tenho várias páginas anotadas aqui do caderno. E quando você traz o conceito, né, da exposição, a ideia de como a participação e a colaboração te levaram a pensar a ideia de um princípio democrático de cooperação política e crítica. Não sei se foi exatamente essas palavras que você usou. E fiquei lembrando de um termo que eu uso bastante quando eu dou a disciplina de práticas curatoriais, né? Para a gente pensar, quando está organizando uma exposição, na provocação de uma vivência, né? Que de alguma forma aquele público ele vai vivenciar aquela exposição por um tempo, de inúmeras formas diferentes, né? Mas gosto de usar essa palavra ou o verbo, o vivenciar, para esse momento da exposição, né? E daí eu ia te perguntar se você tem algum relato, a gente não tinha combinado, se você não tiver, tudo bem, tá? Que os meninos do educativo te contaram que você poderia compartilhar, assim, que você acha que faz sentido compartilhar publicamente. Você pode dizer não, tá? É que foi uma ideia que quando eu fui te ouvindo, agora fiquei pensando que, poxa, eu devia ter falado para a Adriana isso antes, devia ter tido essa ideia. Mas caso tenha algo assim que você acha que possa compartilhar, né, sem pedir autorização antes, toda aquela coisa, se não tiver. Não, eu posso compartilhar, sim, tem muita história. Nossa, gente, essa exposição é de fato memória e mudança mesmo, né? Um dos trabalhos assim mais acessados durante a exposição toda foi a obra Colares. Vocês lembram, né? São 2 colares, um branco e um preto. Um tem uma réplica de um carro do IML, né? O outro, a réplica de um carro do Corpo de Bombeiros, ambulância, né? A réplica do carro do IML, ele é preto e tem um conjunto, se eu não me engano, de 10 réplicas, uma do lado da outra, formando um colar, unidos aí por um fio de ferro, sei lá, não sei que material que é aquele, um metal. A ambulância é branca, o mesmo número de carros e na mesma composição, e eles ficavam deitados, assim, né? Em função da pandemia, não podia ativar, não podia pegar, botar no pescoço e tal. Esse trabalho foi um trabalho que muita gente se impactou, falava da greve da Polícia Militar no Espírito Santo, né? E alguns relatos, 2 relatos especialmente,
me chamaram muito a atenção. Uma esposa de um militar que fez greve, visitou a exposição, e ela falou, mas tinha que fazer mesmo, a gente estava lá e tal, e tinha que fazer, porque onde já se viu, a gente também é oprimido, e não sei o quê. Não, isso aqui não é legal e tal, e ela ficou brava, assim, né, ficou exaltada ali, né, e na conversa, na mediação, ela foi percebendo também o quanto de vulnerabilidade ela também sofria com aquela greve, né? E o quanto de vulnerabilidade o seu companheiro, o seu esposo, não sei bem, era polícia de Estado, né? Então, ela foi fazendo essa crítica, assim, da polícia de Estado. Por outro lado, outros relatos, especialmente um outro de uma outra pessoa que moradora de uma determinada região em Cariacica, não vou me lembrar qual ela falando do número de pessoas assassinadas na sua região, né, a partir daquela greve e de como aquilo foi penoso para ela e para a família, né? Então, muitos relatos pensando esse recorte que eu fiz, Ananda, de uma exposição, né, democrática, assim, uma exposição democrática não, mas um conceito educativo voltado à democracia a partir dos objetos expostos ali, porque teve muito isso, né? Teve muito isso de diferentes pontos de vista o tempo todo durante a exposição, né? Várias pessoas no objeto racionalidade tóxica, muita gente se comovia profundamente com aquela instalação. Se comovia muito, e sentia, sofria e chorava, lamentava, mas estava com o uniforme da Vale. Estava com o uniforme da mineradora. Estava visitando, estava com a família, mas estava ali. E aí aí rola uma duplicidade, né, de entendimentos ali, aí uma situação muito particular, né? Outro trabalho que eu posso trazer, relato, que esse menos relatos, né, foi o Delicatessen mais 00, porque houve pouca ativação, né, da instalação, mas foi muito curioso a ativação que eu participei, foi muito interessante. Por quê? Porque a gente calcula, o Delicatessen mais 00 faz parte do turismo definitivo, né? A gente calcula o valor do vazio da embalagem, né? Quando a gente calcula o valor do vazio e joga no chão o resto da embalagem depois do objeto de gesso pronto, né? As reflexões foram das mais variadas possíveis. Assim, uma pessoa que estava participando com a gente falou assim: gente, mas então eu não compro um produto, eu compro o nada. Então a minha alegria é nada, né? Porque era um doce, né? É o nada. Né? A maior parte dele, pelo menos, é o nada. Aí a outra pessoa falou assim: nossa, mas o meu objeto ficou tão lindo, pena que ficou com esse buraco aqui onde estavam as coisas, né? Então é outra relação que se estabelece. A exposição Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando é uma exposição que dá essa abertura para o espectador encontrar eco onde ele consegue, né? Onde ele acessa mesmo. Não sei se eu te ajudei ou não. Não, ajudou. Eu adoro ouvir esses relatos das vivências da exposição, assim. Em outros momentos que a gente, né, conseguia estar mais presencialmente nas coisas, vocês que eu participava, gostava de ficar ali no cantinho, assim, só observando o movimento.
Eu gosto muito, porque daí a gente vai percebendo outros pontos de vista, né? Outros diálogos possíveis, a partir da experiência de pessoas distintas, né? E eu sempre, tipo, se fosse possível, gostaria que sempre tivesse, além do catálogo, um livro de relatos dos mediadores, porque eu acho que é um material sempre tão rico, né? Esses relatos, e a gente também aprende e vai, e de alguma forma vai, sei lá, provocando uma continuidade dos trabalhos, exatamente, né? A mediação em memórias. Eu gostei de ouvir. Alguém mais tem perguntas, comentários? E os meninos chegaram a receber escolas também, né? Foi. Então, algumas escolas do interior, por incrível que pareça, né? Especialmente alunos de 9º ano, que é aquele momento assim da formatura, que eles estão se despedindo do colégio, e cada um vai para um canto no ensino médio, né? E eles fizeram assim umas divisões, e vai 15 na Cidade Alta, e depois 15 no museu, e depois trocava, 15 ia para a Cidade Alta e 15 ia para o museu. Então, rolou sim, né? Teve uma experiência de coletivo, assim, que foi muito interessante, que nós, quando a gente começou a organizar a chegada desse grupo, uma coisa que impactava muito o tempo todo os meninos do interior era o uso da máscara, né? O uso da máscara no espaço expositivo, isso era, assim, para eles uma questão mesmo. Talvez usassem menos no interior, não sei, né? Não entrei em detalhes. E nós começamos, então, a pensar, gente, peraí, então vamos pensar, que máscara é essa? O que ela faz? Por que eles estão achando, né? Qual que é o barato disso? E ficamos conversando sobre isso e levantamos algumas hipóteses, né? Quando eles entram no espaço expositivo, e aí eles percebem assim, não, isso aqui... Desculpa. Não, isso aqui a gente recolhe sujeira lá do mar e escreve uma história para ele e vem para cá, né? Que é outro trabalho do turismo definitivo também. Não, esse aqui é tudo muito da ordem da interação, o tempo todo da ordem da interação. E eles ali, cobertos, né? Eles se sentiam cobertos, eles falaram isso, assim, poxa, mas a gente está aqui, tem um monte de coisa aqui nessa exposição para fazer, que pode fazer, mas a gente está aqui cobertos, foram essas palavras que eles usaram. E aí a gente falou assim, ok, então vamos trabalhar a partir disso. E aí fizemos a mediação, a visita e tal, e aí a síntese, né, Rosindo? Aí chega na hora da síntese, foi um dos poucos grupos que a gente conseguiu fazer síntese dentro do espaço expositivo. Nós oferecemos máscaras descartáveis para eles e para elas, e fizemos a provocação. Ok, então o que você quer descobrir? Né? Se está coberto, o que você quer descobrir? E eles escreveram nas máscaras. E aí eles apresentavam assim na frente da face, né? Não botava, não, né? Mas ficava assim na frente da face, em cima da outra máscara. E foi muito impactante essa experiência. Eles queriam descobrir depressão, medo, angústia, solidão. Esses, assim, foram os mais pesados que apareceram. Outros queriam descobrir sexualidade, falaram em diversidade, falaram em cidade, queriam descobrir cidade. Isso foi muito curioso. Cidade apareceu várias vezes. Foi muito incrível, Rosindo, porque
Aí é muito impactante isso também. Uma menina não quis ler, vários não quiseram ler. Uma estava com a máscara assim enrolada na mão, não quis nem mostrar. Todo mundo mostrou, quem quis ler, leu, né? Foi um encontro. Essa menina ficou com a máscara assim, enrolada na mão, saindo do espaço expositivo. Ela deu na mão do Gabriel essa máscara dela, falou: toma, é para você. E ele pegou a máscara e abriu. E essa menina escreveu morte. Uau, né? Aí você fala, né? O Gabriel, rápido, catou a professora que estava saindo ali e falou assim: olha, vocês estão conversando alguma coisa aí sobre depressão, né, na escola e tal. Ele não quis falar diretamente em ideação suicida naquele momento e tal. Aí ela falou: ah, sim, nossa, fulaninha, né, e tal, falou de depressão, realmente ela está passando momentos muito difíceis, teve perda por Covid na família, contou. E aí ele falou assim: a fulaninha é aquela menina ali, e apontou a menina que tinha dado a máscara para ele, apontou assim, e sinalizou, né? Aí a professora disse: não é aquela, é aquela. Aí ele falou assim: então, aquela ali me deu essa máscara aqui, e mostrou para a professora. E a professora falou assim: nossa, nunca imaginaria. Preciso prestar atenção nessa menina agora. E aí, a gente não sabe o que acontece, né? É o tipo de história que acontece muito em espaço expositivo, acontece um disparador, acontece um encontro mesmo, Cris, né? Um encontro ali, houve uma transferência imediata ali, aquela menina com o mediador, a pessoa que estava fazendo a recepção e a mediação delas ali no espaço positivo, aconteceu a transferência e ela confiou a ele essa informação, né? Então, isso também, Ananda, aconteceram esses pequenos encontros de pequenos grupos escolares, e cada um deles era um susto, assim, né? Acho que a gente, depois conversando, eu e Gabriel, a gente falou assim: gente, a pandemia, de fato, a gente não consegue mensurar, né? Para quem tem 13 anos, o que significa 2 anos de pandemia? A gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar para quem tem 80 anos, 2 anos de pandemia. A gente não consegue mensurar para quem tem 2 anos de pandemia. A gente simplesmente não consegue mensurar. Por quê? Porque está numa outra esfera, né? Está numa esfera da subjetividade, o modo como aquilo impacta a sua vida. E o trabalho visitado lá na exposição, os sonhos, aconteciam esses disparadores, né, do trabalho do racionalidade tóxica, fazia esse disparador sobre vida, sobre morte, né, a estagnação dos movimentos involuntários também, né, fazia a própria trabalho, tema da exposição, Os Sonhos de Quem, também provocava essa reflexão, te colocava mais reflexiva. Assim, muita coisa bacana aconteceu. Outra coisa bacana dos grupos, eu travei, gente? Vocês estão me ouvindo? Travei? A imagem está travada, mas estou te ouvindo. Tá, voltei agora. Voltou. Outra coisa bacana que a gente fez foi esparramar pontos de interrogação pelo espaço expositivo, né? Todas eram perguntas válidas, todas eram perguntas válidas. Então, gente, mas por que tem essas mesas aqui desse trabalho do Delicatessen mais 00, assim, em formato de C? Por quê que tem essas mesas assim? Que a gente fica preso nessa mesa? Pergunta, né? E aí elas faziam umas interrogações grandes, assim, do tamanho do A4, e fazia a pergunta. Não gostei dessa mesa. Aí, na hora de fazer a pergunta, elas colocavam logo o julgamento. Não gostei dessa mesa. Né? O que eu acho genial, né? Não pode ter uma mesa em C? Por que não? Né? E aí tem toda a simbologia do Delicatessen também. Ih, eu tô achando que eu vou cair, minha internet está instável. Se eu cair, eu volto, tá, gente?
tinha toda a simbologia, né? Os Czinhos das mesas eram as pontinhas do símbolo mais, né? Que o artista propõe a esse mais 00, né? E aí, isso aconteceu também, foi um dia que a gente passou o dia fatigando fita para colocar os pontos de interrogação. E aí foi, assim, uns 20 pontos de interrogação esparramados pela galeria, pelo espaço. Também foi incrível, assim, porque aí, na hora de escrever, elas escrevem o que querem. Elas escrevem, de fato, na hora de falar, elas podem se retrair, pensa assim, não, eu vou falar uma coisa aqui porque ela quer ouvir uma coisa mais assim, né? Mas na hora da escrita, que não tem identificação, se soltam, se jogam. É muito interessante isso também. Isso também aconteceu com grupos um pouquinho maiores. Que massa. Eu estou adorando. Se deixasse, ia pedir para você ficar falando aqui, né? Mais um tempão. Mas acho que podemos ir caminhando para encerrar. Não sei se alguém tem pergunta, comentários, levantem a mão ou se manifestem aí no chat. É muito incrível te ouvir, Adriana. Realmente, essa que eu queria ficar te ouvindo mais várias horas, é verdade. Mas teremos, né, outras oportunidades no futuro. Alguém? Eu já vou agradecendo. Não sei se o Daniel quer comentar algo. Não, só agradecer mesmo. Foi ótimo compartilhar esse processo conosco aí, porque eu acho que o ciclo todo demonstrou, né, como cada um vai colocando a sua especialidade, né, o seu olhar, a sua perspectiva, e tornando, né, a exposição, né, muito complexa, né, assim, né, que tem muitas faces, e ao mesmo tempo é o mesmo trabalho, né, enfim, né, então eu acho que é uma sinfonia, né, se a gente quiser fazer uma metáfora desse tipo, né. Sim. Muito boa essa metáfora. Porque realmente, né, cada um está ali, né, com E eu acho que é o interessante a empenho. gente trazer isso para pensar o próprio campo das artes visuais, que muitas vezes é falado de uma perspectiva individualista, né? Só o artista ali sozinho fazendo seu trabalho. Mas aí a gente vê quando para o trabalho encontrar o público, né, num projeto de exposição, realmente tem que ser meio o ideal, que seria sempre uma orquestra sinfônica, né, com muitos participantes para a exposição de fato acontecer. Eu acho que essa virada de chave também do trabalho individual para um trabalho em colaboração de uma exposição também é bacana a gente começar a pensar, né? E praticar também aqui dentro da universidade. Né? Assim, como uma interface, né, dentro e fora, no projeto de extensão, mas eu também fiquei pensando, né, como às vezes determinados lugares, assim, não são procurados, né, assim, o campo de atuação é muito amplo, né, acho que em outras vertentes, assim, a gente pensar realmente que cabe muita gente, né, e às vezes na hora de realizar esses projetos, a gente sente até dificuldade de localizar, né, para todas essas áreas, né, então acho que é bem interessante pensar como uma oportunidade também, né, de trabalhar com expografia, com design, com educativo, tá? Bom, gente, obrigada, Daniel. Daniel, para quem não sabe, né, nós dois coordenamos juntos esse projeto. Eu vou deixar aqui o link do canal do YouTube. Em breve também vai estar tudo junto lá no nosso site.
Os 2 primeiros encontros já estão online. Quero agradecer muito a Adriana por compartilhar todo o seu processo conosco e a todas e todos vocês que estão com a gente nessas últimas 4 semanas e para quem estiver assistindo depois futuramente também no YouTube. Espero que tenha sido um aprendizado bacana. E também quero desejar, né, um feliz ano novo, que venha aí um novo ano com paz e saúde para todos nós. E é isso, gente. Obrigada e acho que agora é até o ano que vem, né? Agradeço também a Nanda o convite, agradeço o Daniel também, e a todas vocês que estão aqui. Espero ter contribuído um pouquinho no processo formativo de vocês. Grande abraço a todas. E nos vemos por aí, né, Richelle, né, Ellen e Rosindo também. Parabéns, A Adriana, gente se muito vê. obrigado. Eu que Obrigado agradeço, mesmo, Rosindo, você muito é bom. maravilhoso. A gente Parabéns. se vê nos caminhos aí da docência, da UFES, né, Stephanie? Com certeza. Um beijo, Luciana. Bom fim de ano. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Bom fim de ano para todo mundo. Tchauzinho. Tchau, tchau.